Paz e a graça, iniciando mais uma live da Igreja Missão Apacentar. Nós estamos na live compartilhada. Já já vamos ter a presença dos nossos pastores de Minas Gerais, Bispo Gibran e Pastora Brígida. Um alusão para vocês, saudade demais. Paz do Senhor para todos, para Valquíria. Deus abençoe, amada. Nunca mais trabalhamos no plantão. A todos vocês que estão entrando nesse momento na live, sejam bem-vindos em um nome para a glória de Jesus. Como temos começado as lives da Missão Apacentar, vamos orar para glorificar o nome do Senhor, dizendo sejam bem-vindos nesse momento de culto no lar. Você pode orar comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos desfrutar dos privilégios da Tua graça. Queremos louvar a Ti em nome de Jesus Cristo, abençoando a cada ouvinte, cada participante. Nós Te damos graças, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção, por tudo que o Senhor tem feito, pela bênção que o Senhor tem realizado no nosso meio. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoa cada irmão, cada irmã emalhada, que Tu possas, Deus, derramar uma graça sobre a vida deles e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, restaurar a sorte do Teu povo. Que Deus, em Cristo Jesus, vai de encontro agora a todas as pessoas que congregam conosco na Missão Apacentar, aqueles irmãos e irmãs que também estão participando dessa live, que o Senhor possa surpreender nesses dias com bênçãos especiais. Nós oramos em Cristo Jesus, abençoando cada vida, e assim Te damos graças. Amém. Nosso pastorzão, se você quiser, meu irmão amado, já fazer aí a solicitação para eu poder autorizar a entrada aqui na live. Fique à vontade, seja bem-vindo em nome de Jesus. E daí você pode fazer a sua solicitação, que a gente autoriza aqui a entrada para a glória do nome de Jesus. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor que é de Fernanda Brum, A Tua Glória Faz. A graça e a paz, meu pastor querido. A paz do Senhor, pastor Leonardo, e também a todos que estão aí online neste momento. Nós queremos saudar com a paz, fico muito feliz. Estava aí ouvindo a sua oração, abençoada de início, né? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também a cada irmão em Minas Gerais, vocês que estão aí, vocês que estão juntos conosco, pessoal de Malhada, também a Igreja Missão Apacentar em Malhada. Deus abençoe aos líderes que estão ali, profetisa Fátima, evangelista Juarez, pastor Márcio, a diaconisa Hélia. Que o Senhor possa, nesses dias, estar se revelando poderosamente às nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então, eu trouxe um louvor aqui de Êxola. Não, Fernanda Brum. Êxola já cantou alguma vez. É A Tua Glória Faz. Vamos ouvir esse louvor enquanto as pessoas estão entrando. Você já pode também enviar essa mensagem do endereço da live do Instagram para poder a gente estar participando juntos para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, a gente vai orando em espírito pela nossa nação, pela crise que está acontecendo, tanto política quanto de saúde, por todas essas situações que as nações estão enfrentando. Que Deus possa glorificar o nome dele através das nossas vidas. Em nome de Jesus.
Tá baixinho, pastor, não tô ouvindo, não. Nosso amado pastor Alisson entrou aí agora, pastor da igreja do Evangelho Pleno, pastor que a gente tem um carinho muito grande e respeito aqui na cidade. Deus abençoe, pastor. Amém. Então nós oramos e abençoamos cada líder das igrejas que estão já conosco nesse momento, tanto os pastores da Igreja Missão Apacentar e os líderes, quanto também de outras igrejas. Deus nos abençoe. Eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, eu creio. Quer que eu ponha o louvor aqui? Pode colocar aí. Qual é o que você queria? A Tua Glória Faz, de Fernanda Brum. Você tem uma grande oportunidade de revelar. Tá indo agora, viu? Amém. Mais um dia para ficar vendo esse mesmo filtro. É isso aí, pastor Alisson. Pastor Léo é baiano lá de Feira de Santana, o sotaque tá bem acentuado, né? Ô, Glória! Eu já perdi um pouquinho, né, pastor? Já perdeu um pouquinho, mas a gente que acha que vocês aí em Minas que tem sotaque, né? Fala cantando. Já tô falando ai, trem, sou. Mineirei. Vamos louvar. Tá ouvindo aí bem? Amém. Bom demais, uai. Revela quem é. Tu és Emmanuel. Aleluias. Por isso perdoou. Nunca ninguém assim me amou. Convido nessa hora para estar orando em espírito, atraindo a glória de Deus para o seu lar, para a sua família, para a sua vida. Em nome de Jesus. Vem junto a ti e faz flutuar ao som da tua voz. Está meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Sim, Deus. Opera poderosamente, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua unção. Faz aquilo que nós não temos condição de fazer, Senhor. Age na nossa nação, no nosso Brasil. Amém. Opera, Senhor, nos líderes, naqueles que têm a capacidade de tomar as decisões. Que o Senhor esteja dando sabedoria, capacidade. Eu sei que tem muitas coisas que a gente não concorda, Senhor, mas eles estão lá e a Bíblia diz que nenhuma autoridade foi colocada senão pelo Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle, meu Pai. Então vai ao encontro dessas autoridades, inclina o coração delas para fazer a tua vontade, o teu querer, a tua soberania, Pai. Age sobre os prefeitos, age sobre, Senhor, os secretários de saúde. Age sobre, Senhor, em nome de Jesus, toda a comissão que trabalha no combate à Covid-19, Senhor. Age, Senhor, sobre os governadores, sobre todos aqueles, meu Deus, que estão envolvidos direta e indiretamente, Senhor, em nome de Jesus. Que
nós possamos passar por este momento e não ter danos maiores, Senhor, em nome de Jesus. Que as decisões sejam assertivas em nome de Jesus, meu Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Nós queremos Te adorar, Pai. Queremos ver a Tua glória, como diz esse louvor. Viveremos a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Aleluia. Sim, Deus. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É tremendo. Glória a Deus, pastorzão. Viver a glória dele. Amém. Esse A é o glória nosso de Deus é desfrutar da preciosa graça. Então, quando a graça de Deus está abundante na vida das pessoas, na vida da nação, na vida de uma família, aí ele vem em glória. Ele nos envolve com a glória, ele mostra a glória, ele reflete a glória e ele inunda de glória. Então, a manifestação, o envolvimento e a bênção de Deus em glória é o auge da graça do Senhor sobre a vida daqueles que creem, daqueles que estão alinhados com o propósito, que estão vivendo uma vida em busca de santidade, uma vida de fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Por isso que Deus traz assim a nós esse louvor, se você depois tiver a oportunidade de ouvir, A Tua Glória Faz. Foi gravado por Fernando Abrum, mas outros cantores também, você possa estar refletindo sobre isso, porque eu acredito que virão dias de glória. E por nós acreditarmos nisso, eu gostaria que, se você pudesse, tiver condição, de abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 64, o profeta que Deus mais usou para falar sobre Cristo Jesus, profeta que Deus usou para apontar o Messias, para descrever sobre esse Messias e, através da palavra que veio a esse profeta, a glória de Deus foi manifesta e as simbologias todas do Antigo Testamento se cumprem na vida de Cristo, numa perfeição, numa profundidade e numa exatidão incrível. E nós vamos ler o versículo de número 4 de Isaías 64 nessa hora. Você pode fazer essa oração pela palavra, meu pastor? Amém. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluias. Aleluia. Esse versículo ele está dentro de um contexto que Isaías começa no capítulo 63. Então, o capítulo 63 e 64 de Isaías, eles parecem que é um texto só e, na realidade, é um texto só. Então, como a Bíblia é dividida em capítulos e versículos para melhor entendimento didático e melhor leitura, mas o que Isaías escreve vem do capítulo 63 e 64 com um só texto, principalmente a partir do versículo de número 7 do capítulo 63, que ele vem com uma oração e louvor, logo depois que ele fala sobre o dia da vingança e a redenção do nosso Deus, o nosso Senhor amado e poderoso. E o interessante é que o capítulo de número 64 de Isaías, ele vai ter um fim escrito nos capítulos de número 65 e 66, onde 65 é o julgamento e 66 vai falar sobre essa esperança em salvação através da gloriosa manifestação de Deus para aqueles que são
o povo dele. Então, o auge, o versículo auge, o versículo que é destacado no capítulo número 64 é esse que nosso pastor leu, e eu repito na Nova Versão Internacional, dizendo: desde os tempos antigos, ou desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele confiam. Então, com toda aquela história a respeito do povo de Israel cativo na Babilônia por muito tempo, o cativeiro judaico por causa do pecado, Deus, ele permite que acontecesse algumas coisas na nação, epidemias, pestes, espada, fome, tristeza, mortes, escravidão, terror, pânico, fake news, tudo aconteceu naquele tempo. E quando a gente reporta para os dias de hoje, pastor, dá a impressão que a gente está falando exatamente desses momentos que a gente está vivendo. É claro que no contexto histórico estava relacionado com outro tempo, mas realmente Deus vem julgar todos os povos. E ele demonstra que ele é um Deus de justiça, porque ele é um Deus de amor e de justiça. E esse amor dele faz com que ele julgue o pecado, ele julgue as ações pecaminosas das pessoas, para que aqueles que entenderem esse julgamento e aqueles que já estão andando em obediência a ele possam ser salvos. Então esse é o amor de Deus, que muitas vezes permite calamidades, que permite a violência, que permite mortes, que permite situações trágicas, abalos, derrotas, o pessimismo, todos esses sentimentos maléficos e ruins, porque se Deus viesse e retirasse completamente a maldade, a perversidade, a perversão, se Deus ele vem e acaba com o mal, ele também destruía o povo dele, porque todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Uns com mais e outros com menos. Um com corrupções extremas e outros com poucas, mas também cheio de pecado. Então não teria uma diferença de um pecadinho, um pecadão, uma mentirinha e uma mentira maior, algo diferente. Então Deus vai trabalhando em perseverança. Ele é um Deus longânimo que vai trabalhando no caráter individual para muitos conseguirem alcançar a salvação. Então, às vezes você se pergunta por que Deus está permitindo uma gestante, uma criança adoecer e morrer nesses dias, um idoso que estava bem na sociedade, que fazia as coisas direito, que contribuiu tanto. Porque Deus não aniquila os maldosos, os perversos, os corruptos e deixa os bons. Mas em que grau de moralidade a gente está pensando isso? Em que superficialidade de justiça a gente está entendendo essas coisas? Em qual comparativo de juízo e julgamento a gente pode olhar através da luz da palavra de Deus para dizer que nós somos melhores do que alguém em alguma coisa? E aí o que faz a diferença, meu pastor, é exatamente quando Isaías ele tem essa revelação dessa glória de Deus e ele diz que não existe nenhum outro Deus além dele. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. E ninguém nunca ouviu dizer que existisse em nenhum tempo da história. E ninguém nunca viu. E nenhum outro olho pôde admirar a esse Deus. Então essa justificação, essa redenção vem através de Cristo Jesus, que nos tira da corrupção e nos torna justos pelo sangue dele, através das nossas vidas, e nós fomos redimidos por causa da morte de Cristo. Então essa é a diferença.
Não que sejamos melhores ou maiores, mas porque aqueles que têm aliança com Cristo Jesus são justificados em Cristo, por Cristo e para Cristo. Daí, Deus precisa trabalhar no caráter dessas pessoas para que o plano perfeito de salvação, de domínio e de governo de Cristo na face da terra não tenha nenhuma mancha, nenhuma mácula, que a igreja, a noiva dele, esteja completamente separada, santificada, esteja alinhada com a palavra. Então, Isaías tem essa revelação e fala: não existe um outro Deus. E Deus está trabalhando em favor do povo dele. Deus está trabalhando para aqueles que confiam. Tudo que tem acontecido é para glorificar o nome dele e para abençoar a igreja dele. Então, o Senhor, o nosso Deus, meu pastor, está cuidando da minha vida, da sua vida e de todos aqueles que têm aliança com o Senhor, com Jesus. Todos estão guardados, protegidos, providos, zelados, abençoados por esse Deus maravilhoso. O Senhor pode continuar. É verdade, com certeza, as palavras muito bem colocadas, né? E como um bom mestre, né? Na palavra, fazendo uma boa hermenêutica do texto, não desprezando o pretexto e nem o contexto, como assim o pós-textos, né? Então, assim, você fez uma boa leitura, apresentando, né, essa questão do... apresentando essa questão da oração, né, que Isaías começa no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 63, né, e ele apresenta essa oração que dá continuidade até o versículo 12 do capítulo 64. E é muito interessante que, se nós observarmos uma coisa assim primordial nessa realidade, a gente vê que quando nós oramos, o Senhor traz uma resposta, né? Ele ora e o Senhor traz uma resposta. E você vê também muito presente assim na oração de Isaías, pastor Léo, não sei se, né, o senhor consegue enxergar assim, eu vejo que sim, ele oscilando como nós em questionamentos, né? Ele oscilando em questionamentos. Então, parece que a mente dele, né, o ser dele, fala assim: meu Deus, aonde é que está o Senhor? Como ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 63. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e o teu servo, dizendo: onde está aquele que fez subir do mar com os pastores e o seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o Espírito Santo? Então, assim, ele vai trazendo alguns questionamentos, e se você observar aí, aquele que cujo braço forte se fez andar, onde está? É como se esse Deus tivesse desaparecido, né? Esse Deus não estivesse presente. Ele fala: meu Deus, o Senhor me deixou sozinho. Então mostra assim essa humanidade de Isaías, né? De oscilar no seu pensamento, né? Nas suas fraquezas, né? E muitas vezes também uma coisa que, quando eu estava lendo, eu observo, e até na resposta do próprio Deus eu observo isso, que a gente tem, assim, parece que uma necessidade de provar que Deus é Deus. A gente parece que tem essa necessidade. Não, eu vou fazer isso aqui porque vocês vão ver, Deus vai responder e a gente vai provar que ele entendeu? E Deus não age assim, Deus não pensa desta maneira. Ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus, porque ele é Deus. Né? Ele não precisa que a gente prove também. Ele é Deus e basta. Pronto, ponto final, né? E Isaías, em alguns momentos aqui, ele traz esse diálogo na sua oração, né? Eu observo assim bem presente nesse sentido. E a resposta de Deus, né? A gente vai adentrar daqui a pouco ali,
Mas você vê que a resposta, nós vamos entrar dentro do contexto dela, eu acredito que a gente vai para aí, mas a resposta, pastor, principalmente nos primeiros versículos do capítulo 65, ela não é como ele queria. É verdade. Né? Ela não é uma resposta que ele queria e estava esperando desse Deus desde a antiguidade que nunca se ouviu, que trabalha por aquele que nele espera. É uma resposta de confronto. É uma Isso. resposta que mostra aonde nós estávamos, né? O nosso lugar e o lugar de Deus. Ele mostra assim muito bem posicionado essa realidade, né? Então a gente observa esse quesito, mas é muito interessante esse versículo 4 do capítulo 64, né? Que aponta justamente para essas questões as quais o Senhor colocou, né? E que nos mostra, né? Que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Amém. A gente precisa, dentro das nossas fraquezas, porque todo mundo que vive um conflito, que passa por uma necessidade, que vai passar por uma situação, vários sentimentos e questionamentos vão vir na sua mente. E muitas vezes até há questionamentos externos, né? Questionamento da família, né? Como foi o caso da mulher de Ló, né? De Jó, né? Abandona o teu Deus, né? Para com isso. Então, questionamento muitas vezes provindo da família, né? Cadê? Vocês não servem a Deus? Faz oração. Questionamentos vindo de ímpios, como foi um vídeo que circulou aí, né? De um cantor aí dizendo: cadê os pastores que não oram pelos milagres, né? São questionamentos que acontecem, que ficam colocando em xeque quem é o nosso Deus. E a gente sabe muito bem que dentro da história bíblica, né, dentro de vários textos bíblicos, esses questionamentos aconteceram, né? Verdade. Só que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Amém. E é isso que Isaías faz aqui. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, né? Nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Aleluias! E aí Olha, traz convicção. É mais ou menos aquela mesma situação que Jó fala. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. É parecido, né? Assim, essa questão, né, pastor? e o Pastor Walter interessante, entrou aí agora, né? glória a Está Deus. conosco. Amanhã nós vamos fazer uma live com ele, pastor. Amém, glória a Deus. Bênção demais. E é muito interessante esse comparativo desses questionamentos e a resposta de Deus em relação a isso, porque ele não deixa o povo dele fora desses atos de juízo, né? Ele vem para poder separar a igreja dele, para poder mostrar ao povo dele o quanto tem andado cambaleante em caminhos errados, né? Não vai ter um disfarce religioso, porque diante dos olhos de Deus, nós estamos completamente nus, nós estamos completamente abertos. Ele tem como prescrutar, tem como sondar, tem como saber o que está no mais íntimo do nosso ser, inclusive coisas que a gente desconhece, nossa, o próprio Deus, ele sabe. Então ele não vai ficar enganado com nada, porque ninguém pode enganar a Deus e esconder nada dele, não vai ter nada em oculto, né, que não vai ser revelado. Então ele vem com uma disciplina para o povo que estava afastado, que ainda que naquele tempo estavam fazendo sacrifícios, estavam indo para os templos, estavam fazendo orações, estavam fazendo rituais religiosos, estavam com toda uma característica de santidade, de busca, estava com a aparência, né? Que Jesus vem ainda nos dias de Cristo, né? Nos próprios dias de Cristo, ele vem e fala sobre a hipocrisia
daqueles que se diziam que estavam com Deus, mas na realidade estavam caminhando um outro caminho completamente diferente. É cheio de corrupção, onde as grandezas, as riquezas, as produções humanas estavam acima de uma busca em contrição de um Deus verdadeiro. As necessidades humanas ultrapassaram as necessidades espirituais. O Deus da riqueza, o Deus do poderio, dos cargos, das posições influentes na sociedade, estavam muito maior do que qualquer uma outra posição espiritual. O próprio Efésios diz que o Senhor nos posiciona numa hoste celestial em Cristo Jesus, que é o maior patamar que existe. Então, é essa própria resposta de Deus a Isaías, mostrando, olha, vocês estão parecendo que são, mas na realidade vocês não são nada disso. Porque quando a gente pega a palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é um confronto com as injustiças humanas e ele mostrar o quanto estamos dispersos da palavra, afastados do amor e que precisamos dessa manifestação da glória dele para nos reposicionar. E só vai acontecer esse reposicionamento, infelizmente, com disciplina. E quando a disciplina vem para o povo, é para todos, independente se nasceu num lar cristão, se não nasceu, se converteu depois, porque agora Deus está disciplinando o povo dele, porque a justiça, esse julgamento já veio para todas as nações. É isso que está falando o contexto e a gente está vivendo esses dias. Então, aqueles que não têm aliança com Cristo, meu Deus, o julgamento já é completamente sem um grau, se a gente pode dizer assim, de graça, que dê uma chance para a pessoa conseguir escapar daquela situação. Mas aqueles que têm aliança, a misericórdia do Senhor faz com que a pessoa não seja abatida de imediato. Então tem uma diferença grande entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Ainda que esse julgamento de Deus venha repleto de compaixão, possa ser que a compaixão dê oportunidade à pessoa, mas muitas das vezes não vai ter oportunidade de salvação, meu pastor. Porque o texto traz isso. O texto traz isso e ele fala de uma maneira muito forte sobre isso, onde as nações acabam sendo abatidas. E nesse contexto que a gente lê, olha que coisa, pastorzão, estudando a palavra, Deus levava o povo para ver as pessoas mortas à espada, a céus abertos, a quantidade de mortes, a quantidade de doenças, a quantidade de mazelas exposta para que o povo visse, o povo de Deus visse e temesse a ele e se convertesse dos maus caminhos. Me parece, meu pastor, que tem alguma coisa a ver com esses nuances que estão acontecendo hoje em dia, com essas coisas que estão vindo na mídia, mas isso não é para bater, não é para apavorar a gente, é para a gente se lembrar que a gente precisa voltar a Ele. E a gente precisa entender, né, que toda vez que o plano de Deus está em atuação, né, porque ele está em permanência, né, está sendo cumprido até chegar à sua conclusão, esse plano de Deus, Deus vai dando evidências que as coisas vão acontecendo. Se você observar, Isaías traz essas evidências 750 anos antes, né, daquilo que aconteceria naquele momento, né? E Pelo menos aí tem 2.500 anos que ele profetizou e falou sobre isso, meu pastor. Meu Deus, é forte. É forte. Então, o que acontece? 20 gerações quase. Então, eu estava falando dos 750 em relação a Cristo, né? Uhum.
Mas esse texto em relação a nós é esse tempo aí que você falou. Mas se a gente observar, né, isso que Deus traz na sua resposta aqui, que é muito forte, que eu acredito que é o que justamente Deus está trabalhando nesse tempo, de forma muito assim veemente sobre nós, é esse fator aparente, né? Essa questão de que muita gente estava, né, e está vivendo de uma aparência falsa, né? De uma religiosidade falsa, de uma piedade falsa, né? De uma situação que é apenas para se apresentar às pessoas, né? Que é apenas para se manifestar às pessoas, para dar uma resposta a elas, que não, eu estou fazendo, não, eu estou bem, né? Então, é uma coisa falsa. Então, a gente precisa se voltar para nós, porque, ó, pastor Léo, todos nós precisamos fazer essa análise pessoal, porque senão até nós nos enganamos, Isso. né? A gente Ficamos cai nessa armadilha de que estamos fazendo justiça, né? Justiça Isso. própria, de comparativo com outros que estão piores do que nós. Geralmente a gente não se compara com quem está melhor, a gente se compara com quem está pior, para poder a gente ter aquela falsa impressão que estamos caminhando bem. Exatamente. Então, isso é que a gente precisa ter cuidado, né? E o confronto de Deus nesse texto, né? Ele diz assim no verso 1 do capítulo 65, né? Ele fala assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que não se chamava o meu. Meu Deus. Meu Deus. O nome, eu disse, eis-me aqui. O que quer dizer, só esse versículo aí a gente tem pano para manga para uma noite inteira, né? E nessa live nem dá. Porque imagine, Deus, a primeira fala de Deus a Isaías, dentro de tantas palavras boas que Isaías traz dentro da sua oração, questionamentos, né, temores, ele diz assim, no verso 8 do capítulo 64, mas agora, ó Senhor, Tu é o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso olheiro. E todos nós, obras das tuas mãos. Quer dizer, ele se coloca numa dependência, né? Depois de ele conjecturar tanta coisa, ele se coloca numa dependência. Mas não, o Senhor é o oleiro, o Senhor está no controle, o Senhor está, né, no comando. Nós somos o barro, faz de nós o que o Senhor quiser. Mas a primeira resposta de Deus, as primeiras palavras de Deus, elas falam de um povo que não é o povo de Deus. E a gente pode se espantar, pastor Léo, se muitos nesse tempo, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, quer dizer, nunca tiveram uma relação, estavam de uma forma mundana muito forte, caminhando nas suas práticas, né, pecaminosas, elas se voltarem para Deus de forma veemente. E o crente desgarrar totalmente. Isso pode acontecer, entendeu? Então, eu vejo que é um povo que não buscava o Senhor e passou a buscar. É verdade. Né? E pelo povo que deveria buscar, não estava buscando. Então, isso é forte. Porque, pastor, uma coisa é nós estarmos em um espaço retangular ou quadrado, aonde nós nos reunimos ali por 1h30, 2 horas, e a gente, junto a essas pessoas, a gente busca. Mas aí a gente não tem esse espaço, e agora a gente tem que buscar sem ninguém olhar pra gente, não. Entendeu? Então eu preciso orar. Mas agora, se eu preciso orar,
O que é que eu vou falar? Quem vai me conduzir em oração? Qual é a palavra que eu vou ler na Bíblia? Eu nunca li a Bíblia assim, eu nunca estudei a Bíblia. Como é que eu vou ler a Bíblia agora? Não, o pastor não vai pregar lá na igreja. Como é que vai ser? Cadê o louvor? Hã? Cadê o louvor? Cadê o louvor? Assim, dentro do meu celular tem um monte de músicas de rock, sertaneja, né? E um monte de coisa, mas não tem louvor. E o louvor que expressa da minha parte quando eu dobro o joelho e louvo. Então, assim, infelizmente é isso. A gente precisa acordar. Eu creio, ó, que Deus estava nos chacoalhando. Deus está, nos chacoalhando. Amém? Para que a gente acorde. Amém, pastorzão? Amém. E então ele chega como profeta e a visão aberta do mundo espiritual, ele se coloca para orar pelo povo, para que eles possam compreender o que Deus está fazendo, possam entender o reposicionamento do chamado, possam ter lucidez, discernimento daquilo que Deus quer para a vida de cada um como escolhido do Senhor. Então ele chega nesse próprio versículo 8 e não chama mais Deus de Deus que pode tudo. Aquele Deus que ele conheceu desde a antiguidade, que fazia que as pessoas não poderiam falar nada a respeito, que inclusive viam os milagres e as maravilhas, e ele diz assim, então cadê esse Deus que ainda opera milagres e faz milagres? Eu sei que o Senhor é o meu Pai. Aí ele se coloca numa posição de filho em intimidade, dizendo, eu te conheço, e eu sei que o Senhor não vai nos deixar dessa maneira. Aleluia. O Senhor é o meu Pai. E olha, o Senhor trabalha para moldar o meu caráter, porque o Senhor é o oleiro e eu sou o barro. E aí a intimidade, a profundidade do que o profeta traz para as pessoas, para a individualidade de cada um, para uma nação é Deus continua sendo um Pai zeloso, cuidadoso, amoroso, e que se a gente se arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Ele, tenha certeza que essa disciplina é para moldar o caráter, como o oleiro molda o barro, para ser um vaso de honra, não de desonra, como Paulo traz nas cartas dele, e sejamos um povo diferenciado no que tange a certeza e convicção da salvação. E aí no versículo 12, meu pastor, ele diz, e depois disso tudo, o Senhor ainda vai ficar irado conosco? Ficarás calado, não vai nos responder e vai nos castigar além daquilo que a gente pode suportar, além da conta? E aí vem as respostas que a gente vê no capítulo 65, 66. Esse julgamento de Deus sobre a nação, algo que está acontecendo nos nossos dias, ele mostrando que existe a salvação, um novo céu e uma nova terra, uma restauração da nação que se arrepender, se humilhar e se colocar diante dele como um povo e uma esperança de uma glória eterna para sempre e o viver com Cristo no céu para todo o sempre. Aleluia. Aleluias. É muito forte, porque as respostas de Deus, elas são pontuais, né? Ele diz assim, ó, assento no versículo 4, né? Vamos ler, né? Vamos ler do 1. Vamos. Qual o capítulo, pastor? Oi? O capítulo 64 ou 65? 65. Vamos. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome.
eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminhava por caminhos que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando a jardins e queimando incenso sobre tijolos. Idolatrias, né, pastores? Isso. Pastor, o senhor tem falado muito sobre isso, destruir os ídolos. E muitas vezes dentro da igreja nós estamos com ídolos, né? E ídolos foram destruídos. Esse tempo também foi tempo de destruir ídolos, né, pastor? Na nação Amém. brasileira o futebol parou. E outros tantos ídolo. ídolos, né? Mas vamos lá, né? Assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, e diziam: retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esses são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei. Tá vendo? A resposta de Isaías vai: te calarás? Aí ele diz: não me calarei, né? Mas eu pagarei, sim, deitar-lhe-eis a recompensa do seu seio. As vossas iniquidades, juntamente às iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimará incenso nos montes e me afrontaram nos outreiros, pelo que lhes tornei a medir as suas obras antigas no meu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mostos em um cacho de uva, dizem: não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meu servo, para que os não destrua a todos. E aí vem aquela coisa, pastor, do remanescente, né? Dentro do povo de Deus existe um remanescente. Pessoas que estão ligadas, atentas, despertadas, né? Fala um pouco sobre o remanescente aí, pastor. Eu já vou começar falando dos remanescentes, orando assim: Senhor, não retirai o teu espírito de nós e não nos deixa ficar fora dos teus planos, Meu enquanto Deus, estivermos vivos nessa terra. Terei Faz com calado. que possamos enxergar através dos teus olhos e que possamos, em nome de Jesus, encontrar a tua misericórdia para o alinhamento com aquilo que o Senhor tem escrito para um plano perfeito e na qual nós estamos inseridos. Não nos deixa ficar fora desse plano em nenhum momento, Senhor. Para a glória e louvor do teu nome, é o que nós oramos agora. E isso faz com que venhamos a ser os remanescentes do Senhor. Quando nós nos achegamos a Ele, a palavra diz: se achegai-vos a Deus, Ele se achegará a nós outros. Quando a gente chega com o coração humilde, quando a gente percebe o quanto nós somos dependentes dele para todas as coisas. Deus. E só estamos vivos agora e respiramos porque ele tem feito maravilhas desde a antiguidade. Glória a Deus. E que ninguém nunca viu, ninguém nunca percebeu um outro Deus que possa se comparar ao nosso Deus. Todas as religiões têm líderes, têm deuses, mas o único que está vivo, assentado à destra de Deus Todo-Poderoso e que se manifesta em vida é Jesus Cristo. O único que foi profetizado, o único que profetizou e que as coisas acontecem somente Cristo Jesus. Então, de todos os povos, raças, tribos, religiões, líderes, não existe um outro que tenha se cumprido a palavra igual a Cristo Jesus. E não existe um outro Deus que esteja vivo além de Yahvé, o Deus eterno, soberano.
E esse é o nosso líder, esse é o nosso Aleluia. Deus, que ele escolheu antes da fundação do mundo aqueles que deveriam e que caminhariam com eles para todo sempre. E eu e você fazemos parte disso. Então não desperdice essa oportunidade que Deus está nos dando nesses dias de isolamentos, de quarentenas, de epidemia, de pandemia, de tudo que a gente leu em Isaías, que está agora passado 2.500 anos e está se repetindo. E acredito até que numa propagação até maior de delinquências, de pecado, de afastamento do Senhor. Só que a graça dele não nos deixa sermos abatidos como deveria. E por isso ele vem com a disciplina, uma disciplina que faz com que a gente pare e diga: ei, não pode ser assim, eu preciso estar na metanoia, no caminho ao contrário daquele que eu estava fazendo. E quando a gente tem essa revelação, aí nós somos chamados de remanescentes. E aí, aqueles que Deus separou para o propósito final. E aí a gente vai desfrutar daquilo que ele tem para nós, porque após a disciplina vem o que ele diz aqui no verso 17 do capítulo 65. Aleluia. Porque eis que crio céus novos e terra nova, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo gozo. Aleluia. Versículo 19. E folgarei em Jerusalém, e exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de choro, nem voz de clamor, aleluias. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos, nem que não cumpra os seus dias, porque os mancebos morrerão de 100 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão da obra das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde e nem terão filhos para perturbação, porque são as sementes, são benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. É geracional, pastor, aleluia. Aleluia. E será que antes que calem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu ouvirei, aleluias, maravilhas. E aí haverá uma ordem na própria natureza: os lobos e os cordeiros se apacentarão juntos, os leões comerão palmas como o boi, e o pó será comido da serpente. Não farão mal nenhum dano algum em que todo santo monte, diz o Senhor. Amém. Dá um glória a Deus aí, por promessa, glória a Deus. Ele vem com a palavra profética de promessa. Isso. Quando apontando para o futuro. Apontando para o futuro. E o Senhor não nos deixa somente no confronto com a palavra daquilo que vai nos entristecer, mas ele aponta para a eternidade, aponta para o dia de amanhã, aponta para o futuro e diz: tenham esperança, confia em mim, porque eu tenho cuidado de cada um de vós e eu sei o que eu estou fazendo, porque a tua vida está no controle do meu pensamento, vocês estão na palma da minha mão, e eu darei a promessa que é a vida eterna, e nenhuma destruição virá sobre vocês,
Aleluia! Glória O sofrimento a Deus. do tempo nessa presente. palavra que nós nos seguramos, pastor. O sofrimento do tempo presente produzirá para vós um eterno peso de glória. Vale Amém. a pena passarmos por esse momento da disciplina. Como disse um pastor aqui na cidade, nós como igreja estamos no cantinho da disciplina, que a gente possa se sujeitar, né? Que a gente possa fazer a vontade de Deus, se alinhar à vontade de Deus, para que assim possamos entrar nesse gozo, nesta alegria, neste momento glorioso, que não haverá dor, nem choro, aleluia. Nós vamos adorar o Pai, aquele que é eterno, e nós estaremos eternamente com Ele. E esse é o nosso maior objetivo. Não é construir casas, não é estabelecer rendas, mas é morar com Deus na glória. E a palavra vem para santificar o povo. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Nesse exato momento, a gente está sendo separado para cumprir a vontade de Deus. E com a certeza que não seremos destruídos, mas seremos vivificados. É uma oração de avivamento de Isaías, que está valendo para os nossos dias como uma palavra profética para adentrarmos nos tempos de Deus, estarmos completamente de acordo com o modo de operar do Senhor. Então nós recebemos essa palavra e queremos orar para que o Senhor possa retirar as escamas daqueles que estão cegos ainda e possa descortinar aqueles que precisam enxergar. Nós nos inserimos como este povo. Precisamos desse direcionamento e que possamos passar por essa disciplina cheios de esperança, não como murmuradores, mas como povo grato que glorifica o único e verdadeiro Deus, que nenhuma nação, nenhum povo desde a antiguidade ouviu falar e viu algum Deus igual a ele, o soberano, o eterno, o Deus que ainda realiza milagres, o Deus que ainda realiza a cura, o Deus que levanta aquele que está abatido, o Deus que restaura as famílias, o Deus que resplandece a glória sobre a igreja dele. Amém. Amém. Pode orar, meu pastor. Eu concordo com esta oração e declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que você possa ser, em nome de Jesus, despertado para viver o sobrenatural de Deus, para enxergar plenamente o tempo do Senhor, a hora do Senhor, discernir o que está acontecendo em o nome de Jesus. Não murmurar, não reclamar, não perder o foco, mas voltar e se alinhar para aquilo que é a vontade de Deus. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que as doces consolações estejam sobre a sua vida. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A glória a Deus. Essa mensagem vai ficar aí no Instagram por mais 24 horas, mas depois você pode acessar tanto a Igreja Missão Apacentar na Bahia quanto em Minas Gerais, através do YouTube e Facebook, né, meu pastor? Isso, mas na verdade agora parece que não está ficando mais no Story, está ficando como é que eu falo? Nas mensagens. Isso. Eles estão ficando lá agora. Aí pode ficar mais tempo e você pode acessar. E depois nós colocamos também no YouTube. Deus abençoe. Eu quero orar também pelo meu pai, que o Senhor abençoe, restaure a saúde dele. Ele está precisando da mão do Senhor, que o Senhor alcance ele. Meu tio Reinaldo também, em nome de Jesus. A filha de um pastor aqui, que é a Ana Luísa, Deus abençoe ela também. Ao nosso irmão Francisco, ele que está aí prestes a fazer uma cirurgia. E também ao Antônio, irmão da nossa missionária Antônia, né, da nossa igreja aqui em Minas, que o Senhor abençoe ele, que está hospitalizado no Hospital do Câncer, né, juntamente com a sua irmã, com suspeitas de coronavírus, que o Senhor abençoe eles em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós, resplandeça a face dele sobre nós e nos dê a paz. Amanhã, 18